Olá, queridos amigos da Cabaninha, Antônio de Aquino, de Itu. Nós agradecemos muito pela oportunidade de novamente estarmos juntos, embora de forma virtual, para este encontro em que nós, através da tecnologia, podemos refletir juntos sobre um tema da doutrina espírita. Para nós, uma grande alegria estarmos mais uma vez nos encontrando embora de forma virtual. E queremos aqui trazer o nosso abraço fraterno, o abraço fraterno dos companheiros do meio espírita de Sorocaba e região, para vocês que nos acompanham. Que Deus esteja nos inspirando, nos envolvendo a todos e possamos refletir sobre o que a doutrina espírita nos traz para o nosso progresso moral e espiritual. Nós recebemos então o convite dos companheiros para refletirmos sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis. É muito importante a gente lembrar que nada do que a doutrina espírita fala é criação da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, como tríplice aspecto que é, né, ciência, filosofia e religião, ela nos auxilia a compreender a nossa realidade. Então, na verdade, é uma visão, um auxílio para nós enxergarmos a realidade. Não é uma invenção, nada do que a doutrina espírita fala. Pelo contrário, ela só traz, logicamente, uma visão mais profunda, mais ampliada, com os dois lados da vida, o lado material e o lado espiritual, né? As duas grandes construções divinas, o princípio material, que é o fluido cósmico universal, e o princípio espiritual, ou espírito, né? E com esse conhecimento, com essa realidade, né, descoberta através da pesquisa de Kardec, né, mas que sempre existiu, nós podemos entender melhor a nossa realidade e entender melhor o que Jesus quer nos ensinar. Tanto é que Emmanuel nos diz que Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, Kardec, não ele como pessoa, mas a codificação da doutrina espírita é a chave que nos auxilia na compreensão de Jesus, do Evangelho de Jesus. Então, Kardec sabiamente nos constrói a codificação nas suas 5 obras básicas, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos trazer reflexões de passagens, né, dos ensinos de Jesus. E esse item, buscar e achareis, está lá como o Evangelho de Mateus, né, no capítulo 7, versículos 7 a 11, em que há o item lá, ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Então, Kardec vai comentar aqui nesse trecho, né, do início do capítulo, que nós estamos na Terra num processo de autodesenvolvimento intelectual e moral. Então, é natural que nós não podemos levar ao pé da letra determinadas passagens do Evangelho ou do Velho Testamento, porque nós precisamos entender o contexto. Veja, se eu ficar ao pé da letra no ajuda-te e o céu te ajudará, eu posso acreditar que tudo vai acontecer de acordo com a minha vontade, ou que basta eu pedir alguma coisa e que o céu, né, ou a misericórdia divina, vai me proporcionar sem o meu esforço, né, apenas pedindo. E não é assim que funciona, nós sabemos disso, porque o trabalho é uma lei divina, né? Então, Kardec vai dizer aqui na sequência que Deus não dispensou o homem do trabalho físico, porque se dispensasse, seus membros seriam atrofiados, se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância. Então, é claro que faz parte da nossa realidade, não só na matéria, mas também no mundo espiritual, o trabalho. O trabalho é uma grande
terapia, uma grande bênção na vida do espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. E aqui por trabalho nós entendemos toda ocupação útil, conforme lá o Livro dos Espíritos, no item da lei do trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Não apenas o trabalho profissional, mas o trabalho voluntário, trabalho material, trabalho espiritual. Toda ocupação útil é trabalho. Então o trabalho faz parte, né, da nossa necessidade de espírito, de progresso. Agora, o que acontece quando Jesus nos fala no buscar e achareis, ou ajuda-te, o céu te ajudará? Exatamente, eu preciso fazer a minha parte, né? Eu preciso confiar na misericórdia divina, eu preciso estar alinhado às leis divinas. Isso é um primeiro ponto, eu preciso fazer a minha parte, então ajuda-te e o céu te ajudará. Então, você faz o seu processo de busca espiritual, no caso, por exemplo, da prece, né? A prece é uma rogativa, é o pedir, louvar e agradecer, que nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos também, as funções da prece, né? O louvar, o pedir e agradecer. Nós pedimos a Deus, o que Kardec fala aqui? Que nós possamos pedir a Deus luz, que deve dele clarear o nosso caminho, e ela nos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, quer dizer, é da espiritualidade, né? E ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados à vossa própria força. E as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. Então, é um exercício de humildade, né? Esse pedir, ajuda-te, o céu te ajudará, buscai e achareis, a prece por si já é um exercício de humildade, porque eu preciso reconhecer a minha limitação e compreender uma força ou um ente, né, que é o Pai, apresentado por Jesus, que é o nosso provedor maior, que é o Pai amoroso da parábola do filho pródigo, que nós aprendemos com Jesus. Então, é um exercício de humildade, eu reconhecer, não assim no sentido de baixa autoestima, né? De não confiar em si mesmo, não. Mas é reconhecer que eu sou um ser limitado e preciso de ajuda, né? Todos mais ou menos, em maior ou menor grau, com um momento ou outro da existência, vamos precisar de ajuda. Aliás, faz parte da nossa convivência, né? Nós auxiliarmos mutuamente, isso também faz parte. Então, o exercício da prece, nesse caso do pedir, é um exercício de humildade. Eu estou reconhecendo a minha necessidade e fica muito mais fácil, inclusive, o auxílio dos bons espíritos. Então, eu abrindo o meu coração, né, a minha confiança em Deus, inclusive com essa visão que Jesus nos traz de Deus como um Pai amoroso e bom, que é o pai da parábola do filho pródigo, que sempre dá novas oportunidades e acolhe o filho, né? Então, Deus, o nosso Deus, o Deus que nós entendemos na doutrina espírita, conforme os espíritos respondem a Kardec na questão número 1 do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Jesus nos apresenta Deus como o pai amoroso da parábola do filho pródigo. Inclusive, João Evangelista nos diz que Deus é amor. Então, é muito importante nós entendermos esse conceito de Deus para nós. Não é um ser que pune, não é um ser que tem características humanas, pelo contrário, nós é que temos características divinas. Então, lá no Gênesis mosaica, em que se diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós entendemos então que Deus é que tem características humanas, né? Que teria aí raiva, julgaria com determinados critérios, teria
teria escolhas, né? Ele teria algumas simpatias por algumas pessoas ou por alguns povos em relação a outros. Essa é uma visão humana, é uma característica humana. E Deus é o Criador, Deus é o Pai. Então é o contrário, nós é que temos características divinas, nós é que trazemos em nós a herança divina, a marca de Deus. Então, do amor, da caridade, da fraternidade, do respeito, da tolerância. Claro que Deus tem isso infinitamente, mas nós, como somos filhos de Deus, criados por Deus, trazemos isso em germe para se desenvolver. Então é esse o Deus da parábola do filho pródigo, que é o Pai amoroso que Jesus nos apresenta. Então, reconhecer esse Pai, esse exercício do pedir, do buscar e achar, é no sentido de eu reconhecer a minha limitação, né? A minha condição de espírito ainda em crescimento espiritual e abrindo essa janela, vamos dizer assim, na humildade e no abrir-se ao espiritual, né? No caso da doutrina espírita, através da espiritualidade, nós entendemos, é mais fácil o auxílio. E aí fica mais fácil resolver as situações. As situações que eu mesmo preciso resolver. Então, não é para levar o pé da letra e achar assim, olha, buscar e achareis, e vai ser tudo resolvido. Porque não é assim, a gente sabe que não funciona assim. Mas vai ser tudo resolvido por nós. Não é que vai cair do céu uma solução mágica, né? Porque seria assim, não teria mérito, né? Eu pedir a Deus, ele resolve meus problemas e eu não aprendo com os problemas. Se eu não aprendo com os problemas, eu vou precisar de outros para aprender, né? Então, que mérito eu tenho em passar pelas situações se eu não aprendo, eu continuo errando. Eu continuo cometendo erros se eu não aprendo. Então, claro que, pela misericórdia divina, eu vou passar pelas situações que são necessárias ao meu progresso, que muitas vezes eu pedi no processo do planejamento reencarnatório para o meu progresso, né? Mas com ajuda, com a sustentação. Aí sim, né? Eu estarei mais preparado, mais sustentado, porque eu sei da condição de filho que tem um pai amoroso que nos sustenta. E também entre nós, né? Porque nós nos sustentamos entre nós aqui, enquanto encarnado e desencarnado, né? Nós temos amigos espirituais que nos sustentam, às vezes também encarnados, companheiros, né? E no mundo espiritual. Então, claro que sempre teremos auxílio. Agora, nós precisamos de ter essa humildade de reconhecer, né? Essa condição de ser um espírito passando por situações de experiências. Somos espíritos passando por uma experiência na matéria. Não é um corpo passando por uma experiência espiritual. Somos espíritos passando por experiências materiais. Isso também ajuda muito na compreensão da nossa realidade. Então, esse primeiro item nos traz essa reflexão, a reflexão de que somos espíritos passando por uma situação importante para nós como espíritos. Então, precisamos dessa experiência. O gesto, né? A postura moral, espiritual, não necessariamente física, porque algumas religiões também têm essa, vamos dizer assim, necessidade da postura física, né? De humildade. Nós entendemos que essa postura é moral. Então, nós vamos manter a nossa condição física confortável, né? Para cada um de nós, e a postura é moral de humildade perante Deus, respeitando, claro, todas as crenças que têm também aquela postura necessariamente material, né? De gesticulações, inclusive, aí, para se manifestar e se relacionar com Deus. Nós aprendemos isso na doutrina espírita. A forma não é nada, o fundo é tudo, diz Kardec. Então, o que é mais importante é a nossa postura moral. E nós, por isso, não usamos de símbolos, não usamos de rituais, não usamos de amuletos, de paramentos, de vestimentas, de simbologias, não é? Porque nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus é espiritual.
é o que Jesus também nos ensina, porque ele também não deixa nenhuma orientação, olha, usem tal coisa, façam tal coisa, construam templos de tal maneira. Nós que fizemos isso depois, pela nossa necessidade espiritual, religiosa de cada um. Mas o que ele nos ensina é nos relacionar com Deus diretamente. Tanto é que ele fala, entre no seu cômodo, né? Entre no seu templo interior, né? E assim você terá mais facilidade de se relacionar com Deus. Ou então o que Jesus fazia, a gente vê muito isso nos evangelhos, muitas vezes ele se recolhia, e os evangelhos dizem, Jesus subiu ao monte para orar. Por exemplo, o Monte Tabor, onde acontece a transfiguração com Moisés e Elias, né? Junto com Pedro, Tiago e João, que aliás ali é um processo mediúnico, diga-se de passagem, né? Jesus está protagonizando um processo mediúnico, se transfigurando junto com Moisés e Elias, dois espíritos desencarnados, aparecendo para três encarnados, Pedro, Tiago e João, mostrando aí então a mediunidade. Então ele está avalizando o uso da mediunidade conforme nós aprendemos na doutrina, através da aplicação dela na fraternidade, na caridade, no consolo, na esperança, no conhecimento. Muito bem. Aí o próximo item é olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí também está o teu coração. Claro, também, Kardec disse, se tomássemos essas palavras ao pé da letra, ela seria a negação de toda a previdência e trabalho, e, consequentemente, progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se a essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo. Então, claro que a gente tem que entender que é um sentido figurado, a gente não pode levar ao pé da letra, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Então, olha, dá a impressão assim, olha, veja as aves do céu, quer dizer, a gente sabe que as aves do céu trabalham e muito. Então, elas estão cumprindo a lei na qual estão inseridas, né, na natureza. E é um trabalho constante. Tudo na natureza trabalha. Tudo. Então, é claro que nós vamos trabalhar também, muitas vezes, pela necessidade de prover a nossa subsistência física. Mas o que Jesus está dizendo? Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência. Então, aí é a questão do apego, aí é a questão da justiça social, né? Kardec diz aqui na sequência, no item 8, que a terra produz aí alimentação suficiente para todas as pessoas. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência de outro. O rico, então, considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de sementes. Se as distribuir, produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Então, a gente aprende lá no capítulo 16 do Evangelho, Servir a Deus e a Mamon, que a riqueza deve ser utilizada no bem-estar da coletividade. Então, a riqueza deve gerar mais riqueza, deve gerar empregos, deve gerar atividades econômicas produtivas na honestidade, né? Então, a riqueza tem essa função e ela é rápida, ela passa de mão em mão como um empréstimo. A gente não pode se apegar às coisas e às pessoas, né? E aos cargos e às condições e aos títulos, porque isso é passageiro, isso é material. Então, o uso que nós fazemos da riqueza é que faz a diferença. Não é aquele passagem de Jesus que é mais fácil um
camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É figurado, né? Claro, porque há vários ricos que nós conhecemos que têm coração muito grande. Zaqueu, por exemplo, era rico. Zaqueu publicano, era rico, cobrador de impostos e corrupto. E Jesus olha o seu coração buscando, vendo que ele está buscando a transformação, dorme na sua casa, janta com ele, que foi motivo de escândalo, porque ele era conhecido corrupto, ele roubava as pessoas lá na sua função de cobrador de impostos, e ele se dispõe a devolver em quádruplo o que eles tinham lesado às pessoas, e distribuir parte da sua fortuna. Então, era um rico que estava reconstruindo a sua conduta. Então, essa questão da riqueza e da pobreza é relativa, né? Nós temos que ver que a riqueza é um recurso. É claro que é muito mais responsabilidade. Então, é muito maior, mais difícil a prova da riqueza do que a da pobreza. Mas a fala de Jesus é essa: olhai as aves do céu, no sentido de confiar. No sentido de confiar em Deus, né? Porque se a gente não sabe que não há nenhum tipo de certeza na existência. A nossa existência ela é muito rápida e a matéria é muito vulnerável a transformações. De uma hora para outra acontecem mudanças, isso é natural. Inclusive o próprio envelhecimento da matéria, a deterioração da matéria, né? No nosso próprio corpo, o envelhecimento natural vindo à morte física e à desencarnação do espírito. Isso é natural. Então, nós vamos entender, estamos nós na condição passageira de espíritos num processo de reencarnatório. Então, a ideia é confiar, olhai as aves do céu, claro, confiar na misericórdia divina, né? Não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais. E aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Então, sacrificar os bens materiais em favor dos espirituais. Então, é abrir mão, às vezes, de determinadas condições físicas de conforto, de situação econômica, etc., em favor dos bens espirituais, em favor do nosso progresso, né? Isso é que nós aprendemos com Kardec e com Jesus, conforme nós aprendemos no Evangelho. Então, é entesourar bens espirituais. E não são bens que são transferidos daqui para lá, né? Como se fossem baús. A gente vai levando coisas, não é? É as atitudes. Então, as nossas atitudes é que são os bens maiores que levamos, além, lógico, do conhecimento, né? Além da maturidade moral. Então, é a nossa construção no bem. Essa é o nosso maior tesouro, é aquele que nós vamos carregar conosco, né? E que será o nosso advogado em toda parte. Chico Xavier diz isso: o bem que fazemos é nosso advogado em toda parte. Então, é assim que nós vamos entesourando bens espirituais, à medida em que aprendemos a exercitar a caridade e a fraternidade, o respeito, a tolerância, né? O entendimento de que cada um é um espírito, passando por situações que precisa e que às vezes comete equívocos. Então nós precisamos compreender o outro na sua limitação. Isso é também construir bens espirituais. E não vos canseis pelo ouro, que é o último item, não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Essas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos ao enviá-los a anunciar a boa nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. A gente sabe disso, né, da cultura da época, né, das pessoas serem acolhidas nas casas e tudo mais. Mas então eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora os do tempo antigo nas regiões distantes, onde o tráfico intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia mais dizer a seus apóstolos: pondo-vos a caminho sem provisões. Ele está dizendo no sentido figurado, né? Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo.
Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Além disso, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que os recebiam. Era o meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas. Então, é claro que é no sentido figurado. Você hoje não pode pensar, vai fazer uma viagem sem nada, né? Não leva nada, confia no que vai acontecer no caminho. É nesse sentido que a gente precisa entender esse contexto do ensino de Jesus. Então, não vos canseis pelo ouro, quer dizer, cuidado com o apego, não é? Não vos canseis pelo ouro. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a nossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram e deixam em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado pela violência, e hoje o será pela caridade e pela doçura. Então, não queira forçar consciências, né? E também no sentido do apego, né? Não vos canseis pelo ouro, é no sentido também de cuidado com os apegos. É claro que isso é um meio termo, né? É o bom senso, usar os recursos da matéria sem se apegar e sem se escravizar, né? Usar na condição de ser um depositário temporário desses recursos. E depois, claro, a cada um é dado segundo as suas obras. Então, é a nossa reflexão desse capítulo tão interessante, capítulo 25, né? Que nos fala aí do trabalho íntimo, da buscar a espiritualidade, buscar o reconhecimento da nossa condição de espíritos limitados, aprendendo com nossas próprias experiências, né? E aprender e buscar o auxílio da espiritualidade. Contar com a espiritualidade. Nós passamos por momentos difíceis, né? A gente está passando por uma pandemia, e essa pandemia nos ensina muitas coisas. Nós estamos aqui fazendo um trabalho virtual à distância, porque não podemos ter ainda aquele encontro físico fraterno que as casas espíritas têm e as famílias têm e tudo mais. Então, isso traz para nós grandes ensinamentos. Nós estamos passando por um período importante para nós como espíritos. A gente pediu para estar nessa condição. A gente sabia, enquanto estávamos no mundo espiritual, que precisaríamos e passaríamos por essa situação. Então, é também confiar na misericórdia divina, né? É também o buscar e achareis do ensino de Jesus. É também confiar que não há nada errado, não há injustiças, não há punição. Deus está no controle, a natureza agindo, porque ela é da natureza, isso são as leis naturais, mas isso nos traz ensinamentos espirituais importantes. Então, nada de revolta, nada de críticas, nada de pessimismo, desânimo, nada disso. Confiar, né? Esse é a mensagem de Jesus, confiar em Deus. Cada um de nós tem uma necessidade específica. A gente sabe que para muitas pessoas é muito difícil a condição financeira, né? O desemprego, as situações difíceis que a pandemia nos trouxe. Para outros, nem tanto, mas também o isolamento. E aqueles que desencarnaram? E aqueles que estão trabalhando na linha de frente, atendendo as pessoas e vendo que as pessoas às vezes não cumprem o mínimo do estabelecido, o uso de máscaras, o distanciamento social, e aí gerando doentes que vão depois cair nos hospitais lotados, né? Então, tudo isso nos faz aprender a respeitar as regras, a respeitar o conhecimento da ciência. Kardec nos diz que a doutrina espírita encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade e que se a ciência desmentisse a doutrina em algum ponto, ela, a doutrina, se transformaria naquele ponto. E não ficar batendo de frente com a ciência, porque a ciência nada mais é do que uma descoberta da criação de Deus. A ciência também não inventa nada, né? Ela não cria nada do que já está criado por Deus. Ela usa o conhecimento e faz com isso alguns recursos na tecnologia, né? Na física, enfim. Mas ela não cria nada de novo. Ela só está pondo luz sobre um fato que Deus criou. Então, ir contra a ciência, reclamar, questionar a ciência,
é ir contra a vontade divina. Porque foi Deus que criou. A ciência só constata, como a doutrina espírita no seu aspecto científico. Então, cumprir, respeitar o conhecimento científico. É lógico que há coisas que são hipóteses científicas e que às vezes são opiniões de algumas pessoas, é diferente. Mas o que é um fato comprovado cientificamente, não há o que reclamar, o que discutir. É contra e contra a própria vontade de Deus. Então, respeitemos a ciência, respeitemos a misericórdia divina, a vontade de Deus para todos nós, né? E que possamos refletir neste ensinamento tão importante do capítulo 25 do Evangelho, buscai e achareis, no sentido de mantermos a confiança, mesmo diante das adversidades, das dificuldades. Lembremos dos apóstolos, lembremos dos discípulos, dos primeiros cristãos, né? A vida de Paulo, por exemplo, a confiança que Paulo tinha na misericórdia divina, e também a confiança dos apóstolos, de Pedro, né? De Tiago, dos evangelistas que passaram por dores e dificuldades, e os primeiros cristãos que iam para as arenas, sendo sacrificados nas arenas por acreditar em Jesus. Nós não passamos mais por isso. Não precisamos mais desse testemunho material da própria vida, mas precisaremos continuar dando nosso testemunho da fé e dos postulados que nós acreditamos, que nós abraçamos na doutrina espírita, especialmente respeito, caridade, fraternidade, tolerância, trabalho, solidariedade e tolerância. Esse é o lema de Kardec, né? Trabalho, solidariedade e tolerância. Tolerância com as diferenças, tolerância com os equivocados de toda a ordem, né? Seja na área da política, seja na área religiosa, seja na área econômica, enfim, na criminalidade. Nós não temos autoridade moral para julgar ninguém. Tolerância não quer dizer necessariamente compactuar e fazer o mesmo, aceitar o que o outro está fazendo e fazer o mesmo, mas é respeitar o outro na sua limitação e na sua dificuldade, assim como nós também necessitamos de compreensão. Então, esse é um postulado espírita cristão, né? A respeitar as diferenças, tolerância com as diferenças raciais, culturais, religiosas, políticas, econômicas, sociais, todas elas, porque somos todos espíritos, passando pelas necessidades que precisamos passar. Queremos, então, agradecer muito pela oportunidade que nos é concedida, pela confiança em nós depositada, aqui agradecendo pela cabaninha Antônio de Aquino, nos dando mais esta oportunidade. Rogando a Jesus que nos mantenha sempre sob a sua paz. Um abraço fraterno a todos, fiquem todos na paz de Jesus e vamos nos encontrar em breve. Tchau, tchau.